Olá, amigos, queridos irmãos. É um prazer estarmos aqui juntos novamente para darmos continuidade aos estudos do livro Nosso Lar, de André Luiz, no canal Espiritismo na Prática, do nosso querido amigo Jefferson. E hoje nós vamos ter o prazer de estudar com vocês o capítulo número 19 do livro Nosso Lar, intitulado A Jovem Desencarnada. É um capítulo muito interessante, porque vamos nos recordar que André Luiz estava na casa de Dona Laura, mãe de Lísias, que havia recebido com todo carinho, né, que André Luiz ficasse hospedado, né, com a família dela, e ela então dialogava com eles. Há pouco tempo eles tinham tido um diálogo muito bonito a respeito do amor, né, do poder do amor, que é o capítulo 18, né, que nós já apresentamos no estudo passado, Amor, Alimento das Almas, o 18. E agora, na sequência, nós temos o capítulo 19, porque Dona Laura recebera em seu lar também uma jovem desencarnada, que era sua sobrinha na Terra, e que ela desencarnara há pouco tempo, estava lá em recuperação no lar de Dona Laura. E a sua neta, aí o André Luiz pergunta, a sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei à dona da casa, ensaiando palestra mais íntima. Por enquanto, diz a dona Laura, né? Alimenta-se a sós, porque ela continua muito nervosa, abatida, e aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Minha neta demorou-se no umbral apenas 15 dias, em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas afinal veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Manifestei então, diz André Luiz, né, o desejo de visitar a recém-chegada do planeta. Seria muito interessante ouvi-la. Há quanto tempo estava sem notícias diretas da existência comum? E a senhora Laura não se fez de rogada, e quando lhe dei a conhecer o meu desejo, ela me convidou, né, para que fôssemos ao quarto confortável e muito amplo, onde uma jovem muito pálida repousava em cômoda poltrona. Surpreendeu-se vivamente ao ver-me. Veja que quantas lições nós temos nesse pequeno trecho que nós acabamos de ler. A neta dela estava desencarnada tinha pouco tempo, passara por apenas 15 dias no umbral, e ao invés dela ir para o setor hospitalar, houve uma autorização de um ministro de nosso lar, amigo de Dona Laura, poderia recebê-la, né, em casa dela própria, atendê-la como filha verdadeiramente, até que a mãe dela, a mãe dessa jovem, também estava muito doente e brevemente desencarnaria e viria a ficar com a própria filha. Mas outra coisa importante que Dona Laura nos ensina aqui é que ela não chamava a moça para participar das refeições em comum. Por quê? Porque ela ainda estava assim muito perturbada, muito desgostosa, e a presença dela na mesa da refeição levaria à emissão de fluidos pesados e venenosos que poderiam se misturar às substâncias alimentares. E isso não seria, né, uma coisa adequada, você traria até problemas para o próprio alimento que estava sendo ingerido. Isso serve de lição para todos nós, né? Porque as nossas conversas em nossos lares, né, junto com os familiares, quando estamos em momentos mais descontraídos das refeições, que sejam conversas positivas, conversas produtivas, evitando, digamos, comentários negativos a respeito de coisas mundanas, coisas desagradáveis, porque isso tudo emite, flui, cada ideia, né, cada pensamento, ele pode se transformar em verdadeiras ideoplastias, em imagens, em substâncias fluídicas, que, se a conversa for negativa, for uma conversa
que há críticas destrutivas, que há assim, comentários desairosos, desagradáveis, desrespeitosos, isso gera energia mental negativa que pode perturbar a nossa própria digestão, influenciando negativamente, né, os alimentos que estamos ingerindo. Este amigo, Heloísa, a moça chama-se, né, Heloísa. Este amigo, Heloísa, explicou a genitora de Lísias, indicando-me: é um irmão nosso que voltou da esfera física há pouco tempo. A moça fitou-me curiosa, embora os olhos perdidos nas fundas olheiras traduzissem grande esforço para concentrar a atenção. Cumprimentou-me, esboçando um vago sorriso e dando-me eu a conhecer por minha vez. Deve estar cansado, observei. Antes, porém, que ela respondesse, adiantou-se a senhora Laura, procurando subtraí-la a esforços fatigantes. Heloísa tem estado inquieta e aflita. Em parte justifica-se, diz Dona Laura com carinho. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir, a tempo algum, do otimismo e da coragem. Então, ficamos sabendo agora que a jovem desencarnou, né, devido a uma tuberculose pulmonar. Vi a jovem arregalar os olhos muito negros, como a reter o pranto, mas em vão. O tórax começou a arfar-lhe violentamente e, colando o lenço ao rosto, não conseguia conter os soluços angustiosos. Tolinha, disse a meiga senhora, abraçando-a, é necessário reagir contra isso. Essas impressões são os resultados da educação religiosa deficiente, nada mais. Sabes que tua mãe não se demorará e que não podes contar com a fidelidade do noivo, que, de algum modo, né, melhor dizendo, não poderás contar com a fidelidade do noivo, que, de modo algum, está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Ele ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado. Naturalmente, desposará outra e deves habituar-te a esta convicção. Nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca. Olha só que interessante. A jovem, coitadinha, ela padeceu muito tempo dessa tuberculose e acabou desencarnando, né, numa situação de grande sofrimento. Lembremos-nos que estamos referindo ao início da década de 40, né? E o nosso lar foi publicado em 1943. Naquela época não existia tratamento para a tuberculose como existem hoje as drogas altamente eficientes que, se devidamente, né, tomadas de acordo com toda a orientação médica, a maioria dos pacientes ficam curados da tuberculose sem maiores problemas. Mas naquela época não havia tratamento adequado e a pessoa, se não, em muitos casos raros, a pessoa podia ficar até boa por, né, uma ação do sistema imunológico altamente eficiente contra o bacilo da tuberculose. Mas a maioria das vezes era uma infecção letal progressiva, destruindo progressivamente o pulmão. Sorrindo maternalmente, aí outra coisa, ela estava muito triste, e não só porque a mãe estava doente também, a mãe também ficara tuberculosa, e a mãe viria brevemente, através da desencarnação, entrar em contato com a filha, com a própria Dona Alice. Mas acontece o seguinte aqui, Dona Laura, acontece o seguinte, ela estava também muito triste porque ela deixara um noivo lá na Terra. Então, ela estava, né, com um planejamento, né, de casar com o rapaz, ela amava o rapaz, mas ele, coitado, acompanhou a doença dela, o sofrimento todo, ele estava muito abatido, entristecido com tudo isso, mas a moça era extremamente ligada a ele. E na desencarnação agora, ela estava sentindo muito o fato de ter se separado dele, o fato de uma doença ter destruído a possibilidade de uma união feliz. Acontece que nós sabemos que a lei de causa e efeito, ela tem os seus motivos profundos para explicar que uma jovem, há uma necessidade mais profunda na vida daquela jovem para que ela tivesse uma desencarnação naquela situação de uma doença grave
E ainda numa idade mais jovem, ainda num planejamento, né, pré-nupcial, certamente o passado, que nós não temos conhecimento do passado da jovem, levou a enfrentar essa prova dolorosa dessa separação ainda jovem, que veio a frustrar os seus planos de mulher, de criar um lar, de ter uma família. Mas tudo isso há uma justificativa profunda pela lei de causa e efeito, que Dona Laura, evidentemente, aqui no capítulo, não vai entrar em detalhes, mas Dona Laura vai dizer para ela: olha só, admitamos que ele viesse forçando a lei. Não seria mais duro o sofrimento? Não pagarias caro a cooperação que houvesses desenvolvido neste particular? Não te faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraternal, para que te equilibres aqui. E se amas de fato o rapaz, deves procurar harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Além disso, tua mãe não tarda a chegar. Dona Laura explica para a jovem, que tinha outra formação religiosa, provavelmente católica, explicando para ela: olha, não é hora do rapaz, né, desencarnar e voltar cá para o mundo espiritual. Nós não poderemos forçar a lei, ir contra a lei e querer que ele venha para estar junto com você aqui no mundo espiritual. Como quem diz assim, ele tem direito à continuidade da vida dele no mundo espiritual, como encarnado, e você já está no mundo espiritual e vai dar continuidade à sua vida. E se você o ama realmente, quer dizer, você precisa estar num estado de equilíbrio, de harmonia, para emitir para ele as melhores vibrações, desejando um melhor futuro para ele, para quem sabe um dia bem mais tarde vocês possam verdadeiramente se unir como almas que têm um amor muito profundo entre vocês. O rapaz, por enquanto, ele vai ter que ter a continuidade natural dele na vida na Terra, e não é justo também que se peça a ele, né, que não mais constitui família, não case e fique aguardando um futuro longínquo para uma desencarnação futura e voltar ao contato com a moça. Não é, que ele vai seguir a vida dele, isso é natural. Penalizou-me o pranto copioso da jovem. Procurei estabelecer, então, um novo rumo à conversação, tentando evitar as lágrimas da moça. De onde vem você, Heloísa? Interroguei. E a mãe de Lísis, agora calada, parecia igualmente desejosa de vê-la desembaraçar-se. Aí a moça diz, após alguns instantes, eu morava no Rio de Janeiro, diz ela. Mas não deve chorar assim, objetei. Você é muito feliz. Você desencarnou há poucos dias e já está com seus parentes. E não conheceu tempestades na grande viagem. Ou seja, ela não padeceu longo prazo em regiões de sofrimento, como o próprio André Luiz padeceu. Ela pareceu reanimar-se, falando com mais calma. Não imagina você quanto tenho sofrido. 8 meses de luta com a tuberculose, não obstante os tratamentos. A mágoa de haver transmitido a moléstia à minha carinhosa mãe. Além disso, o que padeceu por minha causa, o pobre, quanto padeceu, né, por minha causa, o pobre noivo, né, é inenarrável. Ora, ora, não diga isso, observou a senhora Laura a sorrir. Na Terra, temos sempre a ilusão de que não há dor maior do que a nossa. Pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis comparadas às nossas experiências. Arnaldo, agora ela fala o nome do rapaz, né? Dona Laura fala o rapaz, o noivo que ficou lá. O Arnaldo, né? Porém, vovó, diz a moça, a jovem Heloísa, né? Arnaldo, porém, vovó, ficou sem consolo, desesperado. Tudo isso dá o que pensar, acentuou ela contrafeita. E acreditas, volta a dizer Dona Laura, né? E acredita sinceramente nessa impressão? Perguntou a matrona com inflexão de carinho. Observei o teu ex-noivo diversas vezes no curso da tua enfermidade. Era natural que ele se comovesse tanto, vendo-te o corpo reduzido a frangalhos, mas ele não está preparado para compreender um sentimento puro. Reconfortar-se-á muito depressa. Amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Conserva, portanto, teu otimismo. Poderás auxiliá-lo, sem dúvida, muitas vezes, mas no que concerne à união conjugal,
quando puderes excursionar as esferas do planeta em nossa companhia, já o encontrarás casado com outra. Então, a própria dona Laura já estava confortando a sobrinha, mas dizendo: olha, quando você estiver em condições de voltar ao planeta e visitar o seu antigo amor, você já vai encontrá-lo casado com outra. Admirado por minha vez, notei a surpresa dolorosa de Heloísa. Não sabia a convalescente como portar-se ante a serenidade e o bom senso da avó. A dona Laura, a avó, né, de Heloísa. Será possível? Ela perguntou. A genitora de Lísias esboçou um gesto extremamente carinhoso e falou: não sejas teimosa, nem tentes desmentir-me. Vendo que a enferma parecia tomar atitude íntima de quem deseja provas, agora a neta queria ser esclarecida por que Dona Laura estava dizendo que ela encontraria o rapaz já casado. Aí a Dona Laura fala: não te recordas da Maria da Luz, a colega que te levava flores todos os domingos? Pois, nota, quando o médico anunciou em caráter confidencial a impossibilidade de restabelecer-te o corpo físico, Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolvê-la em vibrações mentais diferentes, quer dizer, envolver Maria da Luz. Né? Agora que aqui estás, não demorarão muito as novas resoluções. Ah, que horror, vovó, falou a moça Heloísa. Coitadinha, né? Horror por quê? É preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. O teu noivo é um homem comum. Ele não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Não podes operar milagres nele, por muito que o ames. A descoberta de si mesmo é a panágio de cada um, né? É a função de cada um. Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo, mas, por agora, é preciso entregá-lo às experiências de que necessita. Quer dizer, Dona Laura estava preparando a neta Heloísa para uma compreensão mais profunda dos sentimentos das criaturas humanas. E claro que ela amava o rapaz, ela era noiva dele, estava, né, planejando o casamento quando adoeceu, mas ela ficou 8 meses doente, o rapaz sofrendo muito, acompanhando toda aquela situação. E o rapaz aproximara-se nos últimos tempos de uma amiga de Heloísa, que a visitava sempre, levava flores para ela. Essa amiga era uma amiga de verdade mesmo, né? Da jovem Heloísa. Ela também estava condoída da doença da amiga. Mas quando o rapaz ficou sabendo que não havia possibilidade de recuperação para sua noiva querida, ele passou a direcionar o sentimento dele para essa amiga de Heloísa, que era a Maria da Luz. Né? E aí a moça diz assim, a Heloísa: não me conformo, clamou a jovem chorando, justamente Maria da Luz, a amiga que sempre julguei fidelíssima. A amiga, de fato, era fiel na amizade com essa jovem. Mas, na medida em que a doença da amiga progrediu gravemente e que o médico já dera notícia de que ela não tinha outra possibilidade, que ela evoluiria naturalmente para a desencarnação, a medicina não tinha mais o que fazer por ela. Ora, após essas verdades tristes, a jovem, também ela própria, começou a se aproximar do rapaz, não porque quisesse trair a amiga, não é nesse sentido, porque ela já estava entendendo que a amiga já estava partindo, estava brevemente, mas é porque um novo sentimento começou a desenvolver entre aqueles dois corações. Eram ambos jovens, e o rapaz, o Arnaldo, entendendo que era uma situação ali, sem volta, né, que era uma situação que não havia como solucionar, né, que a medicina terrestre não podia fazer mais nada pela jovem, então, automaticamente, por uma questão de uma aproximação
de afinidades espirituais entre os dois, isso começou a acontecer. E a jovem está raciocinando como se ainda estivesse na Terra, né? Ao dizer, né? Mas olha, eu sempre julguei que ela fosse muito fiel. A dona Laura, todavia, sorriu e falou cautelosa: não será, porém, mais agradável confiá-lo aos cuidados de uma criatura e irmã? Maria da Luz será sempre tua amiga espiritual, ao passo que outra mulher talvez te dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. Imagina se fosse uma outra mulher que se aproximasse de forma inconveniente, com sentimentos mais puramente materiais, de interesse pelo jovem, mas que não amasse o jovem, seria pior. Né? Ao passo que Maria da Luz era uma jovem de bons sentimentos, né? Uma jovem de valores espirituais, amiga da Heloísa, que estava desencarnando, e que essa jovem, ao se aproximar do noivo, Arnaldo, ela seria muito melhor companheira para o Arnaldo do que uma outra aventureira que tentasse conquistar esse Arnaldo apenas por interesses puramente materiais. Né? Então, a dona Laura falou, não é melhor que seja uma pessoa amiga, uma pessoa irmã, né? Que se aproxime, né, do seu ente querido, do seu noivo, para que mais tarde, espiritualmente, quando você puder, estiver equilibrada, você ter mais facilidade de acesso ao casal e você poderá ajudá-los futuramente, emitir bons pensamentos por eles, né? Ajudar até na própria constituição da família no futuro, né? Quem sabe, não sabemos do futuro, mas quem sabe ela pode vir como filha deles, né? As leis de Deus nos encaminham sempre na direção do amor, na verdade. Eu estava eminentemente surpreendido. Heloísa prorrompera em soluços. A bondosa senhora percebeu minha intranquilidade e, no propósito, talvez, de orientar tanto a neta quanto a mim mesmo, esclareceu sensatamente. Eu sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas eu falo para você, é para te acordar. Enquanto Heloísa chorava, a mãe de Lísias convidou-me novamente à sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso. Então, esse diálogo de Dona Laura com a neta era um diálogo importante para preparar a neta para as realidades que viriam. Porque quando a neta estivesse em condições de harmonia interior, estivesse em condições de equilíbrio íntimo, a mãe dela já desencarnada ficando com ela no mundo espiritual, se ela estivesse devidamente preparada, ela poderia visitar o casal, quer dizer, o Arnaldo, que fora noivo, e com a amiga Maria da Luz. Essa amiga Maria da Luz era uma moça portadora de bons sentimentos, valores espirituais, certamente ajudaria muito, né, ao rapaz, o Arnaldo, como companheira, no futuro, a constituírem família. E ela, Heloísa, poderia vir a se aproximar do casal, não com ciúme, né, com ideias egoísticas, não, mas com ideias verdadeiramente fraternais, né, desejando um bom futuro para aquela família, aproximando-se do casal e dos próprios filhos que eles viriam ter, e quem sabe, né, as leis da vida não dariam oportunidade de uma nova união, talvez como filha. Fica aqui uma interrogação positiva, né, para meditarmos sobre isso. Então, ao sentarmos, nos falou em tom confidencial, que daí já a dona Laura falando com o André Luiz, deixando a netinha lá repousar, falou, olha, a minha neta chegou profundamente fatigada. Ela prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. A rigor, o lugar dela seria em qualquer dos nossos hospitais. Entretanto, o assistente colseiro julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho. E isto, aliás, é muito do meu agrado, porque minha querida Teresa, sua mãe, está a chegar. Quer dizer, brevemente, a mãe, né, da jovem vai desencarnar e vai estar junto à mesma família. Com a chegada da mãe da jovem, né, que fora filha de Dona Laura, ela
vai permitir, então, que a própria Dona Laura deixe aos cuidados da mãe e a própria Dona Laura futuramente possa voltar à reencarnação necessária, que ela já está em fase de preparação para isso, né? Então, isso, aliás, diz ela, né, é muito do meu agrado, porque minha querida Teresa, sua mãe, está a chegar, e um pouco de paciência, com um pouco de paciência, atingiremos uma solução justa. Isso é uma questão de tempo e serenidade. Diz Dona Laura que tem muita experiência de vida, como mãe, como um espírito já muito experimentado, e está preparando a netinha para reintegrar-se na colônia Nosso Lar, para que futuramente ela tenha melhores condições emocionais de vir a visitar o novo casal que vai se formar, né, com seu ex-noivo e a sua amiga Maria da Luz, e isso ampliando sensivelmente os laços de fraternidade universal que devem nos unir a todos. Agradecemos as boas vibrações de todos, queridos amigos, desejamos muita paz do Divino Mestre aos nossos corações. Muito obrigado.